Você já imaginou um menino enfrentando um gigante com apenas uma pedra? Parece impossível, né? Mas essa é a história real de Davi e Golias, e o que acontece no final vai te surpreender. Fica comigo porque essa não é só uma história de coragem. É uma lição sobre o poder que existe dentro de você quando ninguém mais acredita. Imagine a cena. Um vale inteiro em silêncio. De um lado, o exército de Israel paralisado de medo. Do outro, os filisteus confiantes. E no meio, um gigante. O nome dele era Golias. Ele tinha quase 3 metros de altura. Vestia uma armadura de bronze que brilhava sob o sol e carregava uma lança tão pesada que um homem comum mal conseguiria levantar. Sua voz era como um trovão, e todos os dias ele gritava, desafiando os israelitas. O exército inteiro tremia só de ouvir. Agora, imagine do outro lado, bem longe do campo de batalha, um jovem pastor chamado Davi. Ele não era um soldado. Era um menino simples, que passava os dias cuidando das ovelhas de seu pai, tocando sua harpa e olhando para o céu. Enquanto um exército sentia o medo coletivo, Davi carregava uma fé individual, silenciosa e poderosa. Ninguém poderia imaginar que o destino desses dois estava prestes a se cruzar. Todos os dias, a mesma rotina de terror. Golias avançava e gritava: "Escolham um homem, mandem-no lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos, mas se eu o vencer, vocês serão os nossos." Ninguém se movia. Os soldados mais corajosos escondiam o rosto. Até o rei Saul, líder de Israel, estava desesperado, oferecendo riquezas e a mão de sua filha para quem derrotasse o gigante. Mas o medo era maior que qualquer recompensa. Um dia, o pai de Davi o enviou para o acampamento. A missão dele era simples: levar pão e queijo para seus irmãos mais velhos, que eram soldados. Ele não foi para lutar. Foi apenas para entregar o lanche. Mas ao chegar, ele ouviu a voz de Golias. Ele viu o medo nos olhos de todos e sentiu uma indignação crescer em seu peito. Como assim ninguém defendia a honra de seu povo? Seus irmãos, ao vê-lo ali, zombaram. "O que você está fazendo aqui, seu moleque? Volte para suas ovelhas." Mas Davi não se abalou. Ele não via um gigante invencível. Ele via um homem que desafiava algo muito maior que um exército. Ele foi até o rei Saul e disse, com uma convicção que ninguém entendia: "Ninguém deve desanimar por causa dele. Eu, seu servo, lutarei com este filisteu." O rei Saul olhou para aquele jovem pastor, magro e sem nenhuma experiência de guerra, e disse: "Você não pode lutar com ele. Você é apenas um menino, e ele é um guerreiro desde a juventude." Mas Davi insistiu, contando como já havia protegido suas ovelhas de leões e ursos com as próprias mãos. Ele disse que o mesmo Deus que o livrou das garras do leão o livraria das mãos daquele gigante. Vendo aquela fé inabalável, Saul concordou, mas com uma condição: Davi deveria usar sua armadura real. E aí, a cena se tornou quase cômica. Eles tentaram colocar o capacete de bronze, a couraça pesada, a espada, mas tudo era enorme para Davi. Ele mal conseguia se mover. Parecia uma criança vestindo as roupas do pai. Com um sorriso, ele tirou tudo aquilo e disse: "Não consigo andar com isso, não estou acostumado." E então, ele fez o que sabia fazer. Foi até um riacho próximo, se abaixou e escolheu 5 pedras lisas, daquelas perfeitas para um estilingue. Pegou seu cajado de pastor e sua funda, que era a sua única arma. E assim, equipado apenas com sua fé, um estilingue e 5 pedrinhas, ele caminhou em direção ao gigante. A pergunta pairava no ar: será que um menino com pedras poderia mesmo vencer um gigante? O momento do duelo final chegou. O vale inteiro prendeu a respiração. De um lado, Golias, uma montanha de músculos e metal, rindo com desprezo ao ver seu oponente. Do outro, Davi, um jovem pastor, caminhando calmamente em sua direção. Golias gritou com a voz carregada de escárnio: "Por acaso sou um cão, para você vir contra mim com um pedaço de pau?" Ele amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e prometeu dar sua carne para as aves do céu. A tensão era palpável. Qualquer um esperaria que Davi recuasse, tremesse. Mas ele não o fez.
Olhando firmemente para o gigante, ele respondeu com uma voz clara e forte, que ecoou por todo o vale. Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Naquele momento, a batalha deixou de ser entre um homem e um menino. Era uma batalha de fé contra a força bruta. Davi não esperou. Ele correu em direção a Golias, colocou uma das pedras em sua funda e começou a girá-la cada vez mais rápido. Imagine a cena em câmera lenta, a pedra sendo lançada, cortando o ar em um zunido, voando direto para seu alvo. O impossível aconteceu. A pequena pedra atingiu a única parte desprotegida do gigante, sua testa. O impacto foi certeiro. Golias cambaleou, seus olhos se reviraram, e com um estrondo que fez o chão tremer, o gigante caiu com o rosto em terra. O silêncio foi quebrado por um grito de euforia. O exército de Israel, que antes tremia de medo, se encheu de uma coragem que eles não sabiam que tinham. Vendo seu campeão derrotado por um menino, os filisteus entraram em pânico e fugiram. A vitória foi completa. Davi não venceu porque era mais forte ou mais habilidoso na guerra. Ele venceu porque sua confiança não estava em si mesmo, mas em algo muito maior. Ele nos ensinou que o tamanho do gigante não importa quando sabemos o tamanho da nossa fé. Todos pensavam que seria impossível. Mas com Deus, até um menino pode vencer gigantes. Lembra daquela pergunta no início, sobre como parecia impossível um menino vencer um gigante? Agora você sabe o que a fé pode fazer. A verdadeira força não está na armadura que vestimos, mas na convicção que carregamos no coração. E você? Qual gigante está enfrentando na sua vida hoje? Pode ser o medo, a dúvida, um desafio no trabalho ou na família. Quero te convidar a fazer o mesmo que Davi. Olhe para o seu gigante e declare sua fé. Escreva aqui nos comentários: com Deus, eu venço meus gigantes. Vamos encher este espaço de coragem e inspiração. Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas mensagens. Muito obrigado por assistir e até a próxima.